1h57, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O assunto aqui é empregabilidade no ambiente empresarial, né, para as pessoas com algum tipo de deficiência, não é? E aí nós estamos falando de todas as deficiências, né? Não apenas do autismo. E aí eu quero voltar aqui a minha atenção para o Isaac, para perguntar o seguinte: Isaac, no ambiente escolar, as crianças, entre aspas, normais e as que têm algum tipo de deficiência, elas se resolvem, elas convivem. Naturalmente, elas se respeitam. Agora, quando as que são normais são mal educadas, têm uma orientação equivocada, pode haver algum tipo de conflito. Eu queria saber como é isso na empresa. Como é que você faz essa ideia de sensibilização dos empresários para que perceba que ter uma pessoa com deficiência na empresa não é um ambiente que cria insegurança. E, ao contrário, pode trazer coisas novas, inclusive. Sim. O que a gente precisa entender é que a deficiência é uma condição, né, que pode chegar para qualquer pessoa. Tá? Então nós vamos ter pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. As características do ser humano, né, emocionais todas, tirando a deficiência, eu tenho, como você tem as suas, a Rauana tem a dela, né? O que diferencia nós? Você é uma pessoa sem deficiência, eu sou uma pessoa com deficiência visual, a Hannah é uma pessoa com autismo. Isso é uma condição nossa, peculiar, tá? Mas você também poderia vir a ser uma pessoa com deficiência. Mas as suas habilidades, as suas potencialidades, você tem umas. Você tem áreas que você já não tem tantas habilidades assim como eu tenho as áreas que eu tenho maior grau de habilidade, tem áreas que eu tenho um maior grau de dificuldade, tem algumas situações que a deficiência se torna uma barreira, que ela dificulta um pouco mais, né, algumas coisas que eu preciso fazer, né, a Rauana do mesmo jeito. Então, cada um de nós, enquanto seres humanos, a gente vai ter potencialidades, né, e algumas áreas mais frágeis, digamos assim, da vida. E o empresário tem que entender que inserir uma pessoa com deficiência na empresa não é cumprir a lei, não é deixar de pagar uma multa que hoje pode chegar a R$200 mil. É você começar a transformar o seu ambiente organizacional para o melhor. Porque você vai começar a conviver com uma pessoa que tem umas necessidades específicas um pouco mais diferentes do que o geral, digamos assim. Os demais colaboradores vão começar também a interagir com essa pessoa, quando receber um cliente que tem alguma deficiência, já vão estar mais preparados de como fazer a comunicação com esse cliente. Isso mesmo. Né? Porque uma população hoje, se nós levarmos em conta os dados da PNS 2019, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, nós temos cerca de 17 milhões e 300 mil pessoas no Brasil com alguma deficiência. 16? Então, 17 milhões. 17 milhões. Então é um mercado consumidor amplo, que muitas vezes a gente deixa de consumir um determinado produto, deixa de ir em um determinado local, por falta de um atendimento acessível, por falta de um atendimento humanizado, por falta de estrutura e de acessibilidade no local. A deficiência visual, no meu caso, eu tenho algumas necessidades, mas a bengala verde me ajuda, uma iluminação me ajuda, uma pessoa ali me guiando já quebra as barreiras. Mas, por exemplo, um cadeirante, se o local não tiver um banheiro acessível, se o local tiver só escadas, ele não vai poder frequentar aquele ambiente. Então, ou seja, vai deixar de consumir, por exemplo. Vai deixar de consumir, né? E o empresário vai perder um cliente, né, que poderia, né, dar um lucro bom ali, e outras várias pessoas, porque ele deixou de ter no seu estabelecimento normas de cumprimento de acessibilidade. Exatamente. Ele tornou inviável, né, que uma certa parcela da população chegue a ser seu cliente. Sem contar, ele perdeu a oportunidade também de trabalhar a imagem da empresa dele, né? Sim. Uma imagem positiva, uma imagem de uma empresa que abarca a todos, Sim. Que está aberta a todos. E às vezes coisas simples, né? Por exemplo, um cardápio em braille, se tem hoje o formato digital, que o formato digital seja também acessível, porque a pessoa cega, por mais que ele chegue lá, ele
o garçom vai indicar para ele onde é que está o QR Code para ele baixar o cardápio, e o sistema do celular, o sistema de voz do celular, vai ler o cardápio para a pessoa. Claro. Então você dá aos cidadãos com deficiência que ele seja responsável pelas escolhas dele, que acontece muitas vezes no restaurante. O garçom chega e pergunta para o acompanhante o que a pessoa com deficiência quer. Não. Pergunta para a pessoa com deficiência o que ela deseja. É mesmo, né? Pergunta para outra como se a pessoa com deficiência fosse... Tipo, se vai eu e você a um restaurante, a pessoa chega para você, o que é que ele quer? Deve chegar direto para mim, olha, o senhor deseja o quê? Claro. Eu vou dizer, olha, eu preciso que você leia o cardápio para mim, o que tem de opção aqui, tira-gosto de jantar, de suco, e a pessoa vai lendo, eu vou escolhendo. Correto. Mas acontece muito isso de uma falta de um treinamento simples. Treinamento simples. Isso e o empresário chegar para a associação da pessoa com deficiência visual, chegar para as outras associações, elas vão lá e fazem esse treinamento, né? Dão esse suporte, olha, você vai se comportar assim, você vai guiar a pessoa assim, a alimentação, você vai dizer para ela como que está a alimentação no prato, se ela precisar pedir que seja servida, você vai servir e vai orientando ela. Na hora ali do self-service, você vai dizendo quais são as opções, ela vai dizendo, você vai colocando no prato. Correto. Uma questão de preparo de mão de obra, uma questão de... E nesse aspecto, por isso que eu insisto, hein? A ausência das instituições FEComércio, FIEAC e a CISA no encontro de ontem é algo que eu estou aqui ainda tentando entender. Rauana, como é que a empregabilidade está presente no programa Autismo por Dentro do Espectro? Então, ano passado, por exemplo, eu já fiz uma conversa com o SEBRAE, com o SENAI, né, para saber quais iniciativas o Sistema S tinha em relação a isso, justamente para a gente fazer treinamentos, né, nos dispor a oferecer treinamentos para o Sistema S, para as empresas. Em janeiro, eu estive junto com a Eloneida da AFAC e com outros autistas adultos também oferecendo treinamento para o shopping. Na época, a gerente de marketing topou, né? E nós estamos aguardando aí o pessoal do shopping a data para a gente fazer essa conversa com os lojistas, né? Justamente o nosso programa, ele tem esse foco de promover esses debates, essa conversa, treinamento e certificação pela UFAC, né? Para que a gente tenha a inclusão dos autistas. Ah, vai ter um certificado, né? Sim, todas as ações do programa, elas têm certificação. Inclusive, amanhã nós temos uma oficina, né, com o Isaac, que vai ensinar como faz projetos para a ONG, para conseguir captação de recursos, né? Então, são ações assim que a gente tem feito, com certificação todas as vezes, para que as pessoas consigam mais perspectivas de inclusão real, né? Claro, e isso qualifica o nosso comércio, é importante a gente entender isso, né? Olha, porque nós, e aqui eu coloco boa parte da imprensa acreana também, nós não entendemos esse debate também. Isso é outro debate também que nós da imprensa do Acre não entendemos e achamos uma coisa, assim, como se fosse uma coisa menor, né? Um debate que, não, isso aí não tem apelo. Nós temos os nossos equívocos também. Queria que você respondesse aqui, Rauana, a dona Maria Nunes, de Cruzeiro do Sul. E pergunta para mim, qual o exame mais preciso para descobrir diagnosticar o autismo? Porque eu tenho um neto e ele tem todas as características de ter o espectro do autismo. Como é que é? Então, eu acredito que a avaliação neuropsicológica, porque faz um raio-x, né, de como aquela pessoa funciona, faz um mapeamento comportamental, e também a gente depois passa pelo profissional ou neuropediatra, se for criança, né, ou neurologista ou um psiquiatra. Como aqui no Acre a gente só tem neurocirurgião, a gente costuma passar com um psiquiatra para que ele também faça essa pesquisa, né. Também existe, para confirmar mais ainda, né, depois que eu tive meu diagnóstico da minha filha, nós fizemos um exame genético e que ele apontou quais foram os genes que nós tivemos alteração e que causou o autismo. Então, eu e ela já foi apontado lá no exame, né, que o gene SHANK2 foi o responsável pelo autismo. Me perdoe a intromissão, mas foi pelo Sistema Único de Saúde ou foi privado? Não, plano de saúde. Plano de saúde. Tem aqui para o Isaac, uma pergunta para o Isaac. Boa tarde. Meu filho é colaborador com deficiência em uma empresa aqui em Rio Branco,
há mais de 10 anos. Isso é uma informação importante. A maior dificuldade encontrada é acessibilidade atitudinal, pois as empresas contratam só para cumprir a cota da obrigatoriedade. É aquilo que nós estávamos falando. Não adianta, por isso que a ausência ontem dessas instituições e de representantes dessas instituições, a CISA, FEComércio e FIEAC, são ausências sentidas. Por quê? Porque não basta cumprir a lei, é preciso sofrer junto. As empresas têm responsabilidade social, correto? Então, não basta só cumprir a lei, é o que essa mãe está dizendo aqui, ó. Assim, esses colaboradores se tornam invisíveis, ela diz, nessas empresas, onde eles sabem qual a sua deficiência para buscarem estratégias de inclusão entre os demais colaboradores sem deficiência. E o pior, são 10 anos recebendo um salário mínimo sem, no mínimo, terem estímulo de ascensão no espaço de trabalho, pois são vistos como inaptos a outros cargos. Muito boa essa intervenção aqui. Ela está dizendo, por exemplo, não existe um plano de cargos e carreira para eles lá. Eles estão ali com aquele bocado, o rapaz já está há 10 anos e não vê perspectivas dentro da empresa. O que você, Isaac, diz sobre essa prática? Então, infelizmente isso é o que acontece muito, tá? Porque a visão, muitas vezes, vamos cumprir a lei, tá? Mas é a visão equivocada. A lei existe porque justamente a galera ainda está com a visão errada. Não precisava da lei se a gente não tivesse tanta discriminação na hora de ser inserido no mercado de trabalho. Então, não adianta somente cumprir a lei, contratar a pessoa, mas não dar a oportunidade dela exercer aquela função em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Porque você está tratando com outro ser humano. Se você contrata pensando que vai só cumprir uma formalidade, né, você deixa de sua empresa ser transformada pela experiência que teria uma verdadeira inclusão laboral. É interessante, então, eu citar um pouco, para quem não me conhece, né, da minha história. Eu nasci aqui em Rio Branco em 1983. Eu fui pessoa cega de nascença com catarata congênita. Certo. Pensando lá, vamos voltar no passado, porque pensando na estrutura que o Acre tinha naquela época, qual era o prognóstico, qual era o meu destino traçado? Era ser uma pessoa dependente de programa social, dependente da família. Quando meus pais morressem, ia ficar dependente de algum irmão, algum tio, algum terceiro para cuidar de mim. Esse era o futuro que tinha uma pessoa cega naquela época. Nós não tínhamos o mínimo de estrutura na educação, tínhamos ali talvez o início da educação especial no estado, né? Não tínhamos o atendimento de saúde, eu não fiz nenhum tratamento aqui porque não tinha oftalmologista para fazer a intervenção que eu necessitava. Eu fui fazer em Minas Gerais aos 8 anos de idade. Tive que fazer meu tratamento todo fora, ainda que pelo SUS, mas fora do estado. Então aí você pensa, o destino que eu tinha era ser alguém, né, sem participação social, sem inclusão social. Certo. Né? Mas graças a Deus, eu também lutei para isso não acontecer, busquei estudar, e porque várias pessoas abriram as portas, hoje eu estou onde eu estou. Como advogado, trabalhando na Secretaria Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, um escritório que abriu a porta para mim aqui em Rio Branco, né, ainda quando eu era acadêmico de Direito, o escritório do Dr. Hilário de Castro Melo, e o desembargador aposentado Arquilaudo de Castro Melo. Ainda era sócio também o Dr. Marcos Vinícius, na época era presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Acre. Lá eu iniciei. Se eles não abrem as portas, né, eles não tinham vivido a experiência, como o Dr. Hilário fala sempre quando a gente conversa, do que eles aprenderam de me ver ali fazendo as peças processuais num tempo diferenciado dos outros colaboradores, mas fazia de uma forma que eles tinham menos trabalho de correção. Fazia com correção, né? Fazia bem feita, mas eles aprenderam alguma coisa e me ensinaram muita coisa. O escritório foi transformado, muita coisa que eu sabia, eu levei para ser implementado no escritório, né? Muito bom. Então, essa troca tem que ocorrer no ambiente. Se eles me contratam só para dizer assim, não, vamos contratar o Isaac para ele fazer uma pecinha de vez em quando, vamos cumprir cota. Eu não tinha evoluído e nem eles tinham evoluído.
Hoje eles já sabem, já estão preparados para receber outras pessoas com deficiência, como advogados ou estagiários, né? E eles me prepararam para exercer a advocacia, inclusive sozinho. Eu não estou mais vinculado ao escritório. Então, isso é a troca. Os dois têm que evoluir. A empresa evoluir com as diversas pessoas ali, com diversas habilidades, com diversas necessidades, mas que todos têm a oportunidade de crescer, de fazer treinamento, de ter seu plano de carreira, de evoluir, de ter uma chefia. Mas, infelizmente, ainda ocorre muito, inclusive no serviço público, de quando você assume um posto maior, as pessoas sem deficiência ficam com discriminação porque acham que você não teria capacidade de ser o chefe, de ser o diretor. Infelizmente, acontece muito. Pois é, então é isso. Não basta cumprir a lei. Então, uma formalidade, uma formalidade só para obedecer a lei, ela não vai mudar o contexto. Porque quando a gente fala de trabalho, a gente fala de sonhos. Realizar sonhos. O teu ponto de partida foi esse, né? E o que eu falo sempre, nós, pessoas com deficiência, não precisamos de caridade. A gente precisa de oportunidade e dignidade. Isso é o básico. Perfeito. Olha, Ana, dona Francisca, é importante você aproveitar, né, o momento para falar a respeito dos canais que as pessoas precisam buscar para se informar mais a respeito do espectro. E aí ela está perguntando, dona Francisca, queria saber quais os sintomas que posso diagnosticar se o meu filho é autista. Claro que ela não pode diagnosticar, mas ela quer saber como é que ela faz para poder identificar, onde que ela leva essas orientações básicas. Olha, as maiores dificuldades encontradas, né, nós temos hoje profissionais que atendem mais crianças do que adulto, né, mas basicamente levar no neuropediatra, se for necessário vai ser feita uma avaliação neuropsicológica, que vai ser feito esse mapeamento que eu já citei, né, e os adultos com psiquiatra. Mas assim, a grosso modo, o que ela mais quer saber, algumas pessoas, né, o que é um autista, né? É uma pessoa que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, ela nasce assim, né? É uma configuração do cérebro e que ela vai ter uma certa dificuldade de comunicação ou uma comunicação diferente, né? Porque entre nós autistas a gente se entende, né? A gente não consegue falar a língua dos neurotípicos, que são os não autistas, e aí é um aprendizado para chegar nisso. Para todo mundo. Isso. E aí, então, é a dificuldade na comunicação e também movimentos repetitivos ou interesses restritos, né? Então, basicamente isso. Rauana, só rapidamente, que o nosso tempo já acabou e temos que seguir com a próxima entrevista. O seu Freitas está pedindo para você, ele mora na Vila Acre, onde que você fez o exame de genes? Como é que ele pode fazer? Mesmo na rede privada, ele quer saber onde é que ele busca. Aqui no Acre a gente só tem uma geneticista, né, que é a doutora Betânia. Então ela faz esse pedido, a gente marca consulta com ela, ela faz a consulta toda, né, e aí ela que manda para um laboratório de fora, porque não tem aqui em Rio Branco. De qualquer maneira, tudo é feito fora, né, mas a doutora Betânia é a geneticista aqui. Então, seu Freitas, a única solução é o senhor, de alguma forma, encontrar essa médica aí. Tá bom, doutora Betânia? Isaac, muito obrigado. Seu relato aqui foi excelente. Rauana também. Boa sorte lá no programa. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Acho que foi uma conversa muito boa. Vamos para o intervalo e já voltamos para falar sobre economia, parceiro. Agora o próximo tema é economia. Vamos para o intervalo e já voltamos.